A delegação do Internacional encerrou a preparação para enfrentar o Cuiabá nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Roger Machado definiu a equipe titular em treinamento fechado, com alguns mistérios. O principal deles na linha de 3 meias, que jogará atrás do centroavante Rafael Borré. A expectativa aumenta pelo retorno de Ener Valencia da data FIFA, onde marcou um gol pela seleção do Equador e chega com a confiança já absolutamente retomada. A gente fala também sobre o ambiente da partida, a promoção feita pela direção que promete colocar casa cheia no estádio Beira-Rio. O Cuiabá vem com retornos importantes de jogadores que foram desfalques nas últimas rodadas. E a entrevista de Oscar, que falou para a Folha de São Paulo sobre sua saída do futebol chinês. Fala essa que desperta uma esperança no bastidor colorado. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 15 de setembro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. A gente começa falando sobre o treinamento que aconteceu com os portões fechados na manhã deste domingo, pensando no compromisso contra o Cuiabá na segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado definiu o time titular, com alguns mistérios. A gente vai colocar aqui um provável Inter que tem Rocher no gol, a defesa de Bruno Gomes na lateral direita, uma dupla de zaga que deve ter Vitão e Gabriel Mercado, com o Bernabé na lateral esquerda. A dupla de volantes de Fernando e Thiago Maia, e aí uma dúvida no trio de meias. Eu estou apostando em Wesley começando no banco. Dessa forma, o time tendo Gabriel Carvalho, Bruno Tabata e Alan Patrick. Mas o Wesley pode entrar. E o Bruno Tabata, por exemplo, que não trabalhou com o grupo na quinta-feira, na sexta-feira no CT Parque Gigante, pode começar no banco de reservas por uma questão física. É a grande dúvida, o grande mistério na escalação do Internacional. No comando de ataque, Rafael Borré. Esse é o time do Inter para encarar a equipe do Cuiabá. Na tarde deste domingo, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o ambiente de Ener Valencia, que treinou normalmente, vai estar no banco de reservas nessa partida contra a equipe do Cuiabá. Deve entrar na segunda etapa, inclusive com a possibilidade de uma mudança tática sendo feita pelo técnico Roger Machado. E Ener Valencia é um dos jogadores que mais desperta o otimismo no ambiente colorado, pelo fato de que, se o time está bem, sem o Ener Valencia estar recuperado ainda, quando esse jogador se recuperar, o teto do Internacional ele é ainda maior. O fato dele ter feito o gol com o Equador na data FIFA, o fato do Ener Valencia ser um jogador muito elogiado pela sua postura no dia a dia, faz com que esse otimismo aumente. E essa recuperação possa começar, se espera isso, na partida desta segunda-feira contra a equipe do Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Público de 25 mil torcedores no estádio Beira-Rio é o que é aguardado pela direção do Internacional, mas essa previsão ela pode ser superada pelas promoções de ingressos que estão sendo feitas. O sócio que fizer check-in ganha um ingresso extra para levar um convidado e a expectativa é ultrapassar, quem sabe, essa previsão inicial de 25 mil torcedores que é colocada para o confronto desta segunda-feira, 8 horas da noite. O adversário, que é o Cuiabá, ele não vem num bom momento na tabela do Campeonato Brasileiro, tá? O Cuiabá, nesse momento, inclusive, eu vou abrir aqui a tabela da competição. O Cuiabá briga na parte de baixo. É o 19º colocado, é o vice-lanterna da competição e tem alguns retornos importantes, vindos principalmente da data FIFA, tá? Jogadores que o Cuiabá perdeu e que agora voltam a estar à disposição. O principal deles, o atacante Isidro Pita, está confirmado, vai jogar contra o Internacional. Um outro retorno importante é na zaga. O Alain Pereur volta para o time. E o goleiro Walter, que foi suspenso na última rodada, também retorna. Então são 3 reforços importantes que o Cuiabá ganha para essa partida contra a equipe do Internacional pelo Campeonato Brasileiro, tá? Avançando na pauta, eu quero fechar falando sobre Oscar, porque o meia Oscar concedeu uma entrevista para a Folha de São Paulo que de novo o coloca na mira de times brasileiros, e quando a gente fala do retorno de Oscar para o futebol brasileiro, a gente tem que colocar o Internacional nessa possibilidade. O presidente Alessandro Barcelos gosta muito do Oscar, tem o sonho de contratar o Oscar. E o Oscar agora está abrindo a porta para o futebol brasileiro, e isso também aconteceu nessa entrevista para a Folha de São Paulo, tá? A entrevista foi para o Nelson de Sá, repórter da Folha de São Paulo, que esteve na casa do Oscar
em Xangai, na China. E a entrevista ela foi justamente para repercutir a saída de Oscar da China. O Oscar lamentou, de certa forma, porque disse que foi muito feliz na China, que a qualidade de vida lá é ótima, que ele viveu ótimos anos, mas que está na hora dele sair por algumas questões. Primeiro, porque o teto salarial lá agora tá bem abaixo daquilo que o Oscar ganha. O Oscar ganha mais de 10 milhões de reais por mês convertidos lá no Xangai. E ele foi o último jogador com um molde de contrato antigo a estar na Liga Chinesa. No momento que a Liga Chinesa depositou bilhões de dólares no futebol, o Oscar assinou esse contrato milionário. E agora, esse investimento no futebol, ele cessou. Então o Oscar é o último jogador que está com esse salário milionário. Depois os caras vão ganhar muito abaixo. E por isso o Oscar não vai seguir na China. Mas ele coloca outros pontos também. De que a mãe dele está ficando mais velha, de que a irmã dele teve filho e que por isso ele quer procurar algo para estar mais perto de casa. Pode ser Europa é mais perto do Brasil do que a China, tá? Mas ele falou com um tom de que, quem sabe, aceita voltar para o futebol brasileiro também porque o objetivo dele é retornar para a seleção brasileira. E aí ele até citou o exemplo do Lucas Moura, que foi da base do São Paulo com ele, que agora voltou para a seleção brasileira e que mostra que se o cara estiver jogando bem no futebol brasileiro, vai ser convocado pelo Dorival. Dorival, que inclusive, atual técnico da seleção, trabalhou com o Oscar. Aonde? Aqui no Inter. Em 2011, os dois trabalharam juntos, o Oscar surgindo para o futebol, trabalhou com o Dorival e eles possuem uma boa amizade. O Oscar é muito amigo, por exemplo, do filho do Dorival. Então ele é um cara que mira um retorno para a seleção brasileira e o futebol brasileiro pode ser um bom destino para isso, tá? O São Paulo está fazendo um esforço para fazer uma proposta ao Oscar. E isso já é discutido lá em São Paulo. Mas o Inter também se coloca à disposição, sempre. O Inter monitora o Oscar há muito tempo. O presidente troca ideias com o empresário do Oscar, que é o Juliano Bertolucci, há muito tempo. E isso pode vir a acontecer a partir do momento que o Oscar abre a porta para o Internacional. O contrato dele vai até novembro, e ele mesmo disse, em novembro eu devo definir para onde eu vou. Tem contatos do futebol brasileiro, alguma coisa da Europa, em novembro ele vai definir para onde vai, e o Inter com certeza está de olho nessa história, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar as odds do jogo do Internacional nessa segunda-feira contra a equipe do Cuiabá. O Inter é bem favorito, tá? Para essa partida. A vitória do Inter tá pagando 1,58, o empate 3,75 e o Cuiabá tá pagando 6,33. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!